Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lilian e estou aqui fazendo esse vídeo porque, em primeiro lugar, porque sinto de Deus, então, não só esse, já tenho feito alguns vídeos, mas então hoje eu estou aqui explicando, né? Que Deus tem colocado então em meu coração de estar criando esses vídeos para compartilhar a palavra dele. A palavra de Deus, essa palavra tão pura, tão verdadeira e que muitos precisam ouvir. E então hoje eu quero estar lendo então uma palavra que se encontra lá no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 6. Que diz assim: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Até aqui. Então, por que eu gostaria de compartilhar essa palavra? Em primeiro lugar, que o profeta Jeremias, então, ele profetiza numa época em que o povo de Deus, então ele é levado cativo pelos babilônios, e Jeremias, ele bem nesse tempo ele profetiza, então ele é um momento de decadência do povo de Deus, mas tudo isso devido à rebeldia, e nós já sabemos, não é mesmo? E então Jeremias, ele dá esse aviso: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Então aqui ele está simplesmente passando um aviso, porque na verdade já está decretado o que iria acontecer com o povo. Então essa decisão já tinha sido tomada, Deus já tinha anunciado ao povo o que aconteceria. Mas não quero estar falando aqui sobre Jeremias, nem sobre o povo ter, né, estar numa fase em que estão sendo deportados então pela Babilônia. Não quero me deter nestes assuntos, mas sim sobre a tamargueira, em especial sobre a tamargueira. Então essa árvore, então nós vamos ficar sabendo um pouquinho dela, conhecendo um pouquinho dela. E a tamargueira, que é sobre ela que eu gostaria de estar comentando, então, é uma pequena reflexão, mas que senti no meu coração de compartilhar e estar aqui fazendo então essa meditação. A tamargueira, ela é uma árvore que ela nasce no deserto, então é uma planta do deserto. E eu gostaria de estar trazendo aqui a tamargueira, a árvore da tamargueira, em comparação com a nossa vida. A nossa vida como cristãos, como conhecedores da palavra. Então, eu gostaria de estar trazendo uma comparação, fazendo uma comparação. E eu gostaria de estar trazendo algumas características desta árvore. E eu busquei algumas características, as principais dela, então, que eu tenho, que nos chama mais atenção. E essa característica, né, ela já, de início, a gente já nota, então, que ela é uma árvore diferenciada das demais árvores. Por quê? Porque ela nasce no deserto. Então, enquanto outras árvores, elas nascem em terras mais férteis, em solos mais adubados, digamos assim, a tamargueira, ela nasce no deserto. E aqui eu já quero estar trazendo para nossa vida, então, que nós, como cristãos, Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, muitas vezes,
e nos leva para um deserto. E muitas vezes, ou melhor, quase praticamente sempre, é lá que nós ressurgimos, é lá que nós renascemos, é lá que nós expomos aquilo que nós trazemos para fora, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Mas Ele quer trabalhar isso na nossa vida. Ele nos tem chamado para algo, mas Ele precisa trabalhar na nossa vida, e é no deserto que Ele faz esse trabalho, porque no deserto não tem outras vozes, não tem outros, como é que eu posso explicar? Outros conselhos, no deserto é você e Deus, e por mais que muitas vezes a gente quer, às vezes, compartilhar algo da nossa vida, algo que nós estamos passando, o deserto que nós estamos vivendo, mas se torna impossível muitas vezes tentar explicar o que nós estamos passando. Muitas vezes nós somos incompreendidos por quem nos ouve, e creio que Deus, Ele faz isso propositalmente. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos com Ele, um relacionamento com Ele, que Ele seja tudo para nós nesse deserto. O povo, quando fugiu do Egito, o povo estava acostumado então com o sistema, com a maneira de ser que o Egito era. Então o povo havia se apegado a pequenas coisas, mas eram coisas que o povo se apegou. Então, quando eles estavam no deserto, eles lembravam destas coisas que eles tinham no Egito, eram coisas pequenas, mas eles estavam acostumados. E muitas vezes nós nos acostumamos com coisas pequenas na nossa vida, e Deus está nos chamando para algo maior. Mas para isso Ele precisa fazer um novo projeto, Ele precisa trabalhar, começar tudo de novo. E é no deserto então que Ele faz essa obra na nossa vida. E outra característica, então esta é a primeira característica que tem tudo a ver com a nossa vida. A segunda característica que eu quero aqui trazer desta árvore é que ela não é uma árvore tão grande como as demais árvores. Ela não chama atenção por sua altura, mas ela chama atenção, para quem não conhece, ela chama atenção pela profundidade em que as suas raízes se aprofundam. E o conhecimento vai nos dizer que esta árvore, então, ela aprofunda suas raízes até 80 metros. E por quê? Porque ela está em busca de água. É por isso que ela sobrevive no deserto. É porque ela vai em busca de água. E essa água, ela é profunda. Então ela precisa ir lá na vertente, levar as suas raízes até lá para que ela possa absorver esta água. E aqui também eu tenho um ensinamento, aqui também eu tenho algo que eu posso comparar, que nós, para nos fortalecermos em Cristo, nós precisamos nos aprofundar. E o que é esse aprofundamento? Esse aprofundamento é a nossa intimidade com Deus, é a nossa busca por Deus, é a nossa busca. Então aqui é uma comparação que nós podemos trazer para a nossa vida. Sejamos como a tamargueira no deserto, aprofundando as nossas raízes, buscando o conhecimento de Deus, buscando nos fortalecer através da sua palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. É aí então que nós vamos nos aprofundar, é aí que nós vamos criar uma intimidade com Deus, é se aprofundando, é saindo do raso. Então este é um outro ensinamento que eu posso estar trazendo, é uma lição então que esta árvore, a
tamargueira no deserto, ela nos deixa, então. Outra característica desta árvore que me chama a atenção é que ela tem um crescimento muito lento, muito lento. E esta árvore, então, a tamargueira fala que ela leva de 80 a 100 anos para produzir os seus frutos. Tem um ditado que diz assim, que quem planta tâmara não colhe tâmaras. Por quê? Porque ela leva muito tempo até que ela cresça e os seus frutos amadureçam, a ponto de que aquela mesma pessoa que plantou venha colher. Então tem esse ditado que diz assim. Mas com as novas técnicas modernas, hoje em dia nós sabemos que podemos. Eu estive buscando esse conhecimento, então também não sabia, então fiquei sabendo, fui buscar que com as novas técnicas, então agora estas árvores elas estão dando frutos em menos de 10 anos. Então elas estão produzindo tâmaras rapidamente. Se fosse comparar com a maneira natural, então, desta árvore. E aqui que eu posso aprender aqui? Então aqui essa árvore, ela nos traz um grande ensinamento aqui, porque as coisas não são da noite para o dia que acontece. O nosso crescimento, a nossa experiência, o nosso aprofundamento, então não é da noite para o dia que acontece, não é da noite para o dia que Deus alcança suas promessas na nossa vida, porque Ele precisa nos preparar. Então não é assim que nós produzimos frutos, da noite para o dia. E no momento em que nós estamos aprendendo com Deus, porque nós sempre estamos num constante aprendizado, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la, mas isso leva um tempo e nós nunca alcançaremos a perfeição, ao menos que seja o dia que Deus nos vier buscar a sua igreja. Então aí nós estaremos preparados. Aí sim nós alcançaremos a estatura de homem perfeito, mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. E então tudo tem um tempo, tudo é lento, tudo é no tempo de Deus. E não é que está acontecendo devagar, é o tempo necessário. É o tempo necessário para que nós estejamos preparados para algo que Deus tenha nos alcançar. Então nós precisamos estar preparados e tudo isso leva um tempo. E o que eu aprendo então com esta nova maneira então desta árvore? O que significa essa técnica moderna, trazendo também para nós que tudo que muitas vezes cresce rapidamente, então não cria consistência, e nas primeiras tempestades da vida muitas vezes acabam desfalecendo, acabam enfraquecendo. Então por isso que existe esse tempo, mas tudo tem o seu tempo e tudo tem que ter consistência. Claro que não é errado isso, mas se nós formos olhar para a naturalidade daquilo que Deus criou, o que Deus fez leva um tempo. Claro que hoje o homem já mudou muitas coisas, o homem tem sabedoria para fazer muitas coisas, mas o que Deus criou tem um tempo perfeito. Então as suas promessas, elas não tardam e não falham, mesmo que nós temos por tardia, mas não são tardias. É tudo no tempo de Deus. Então isso que nós
podemos também trazer para a nossa vida. Então, esta maneira, esse tempo em que esta árvore leva para crescer. Então, isso também é um outro ensinamento que nós podemos trazer em comparação com a nossa vida. Que nós também, muitas vezes, precisamos de um tempo para que Deus possa nos aperfeiçoar, possa trabalhar em nós de maneira perfeita, de maneira que só Ele sabe trabalhar. E outra característica dessa árvore que me chama muita atenção é que quanto mais ela recebe o sol, mais ela abre os seus pendões. Então, quanto mais ela recebe aquele sol escaldante do deserto, mais ela abre os seus pendões. E aqui, esses pendões aqui, o que eu entendo que, na verdade, os pendões é aquilo que chama atenção, então, na árvore, né? É aquilo que ela produz. E isso nos remete o que nós estamos demonstrando, qual é o fruto que nós estamos produzindo. Será que estamos produzindo os frutos que o Espírito Santo nos ensinou? Então, os pendões, então quando esta árvore recebe a luz solar, então aí que ela abre mais ainda os seus pendões, aí que ela fica mais bonita. E às vezes é assim na nossa vida, queridos. Muitas vezes, muitas lutas que nós enfrentamos, mas se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos estar vivendo aquilo que Ele nos ensinou. Vamos estar produzindo frutos do Espírito. É aí que eu e você demonstramos o que nós aprendemos da palavra, porque os frutos do Espírito, eles não são demonstrados quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo, quando tudo está em paz, está em harmonia. Eles são demonstrados quando vêm as afrontas. E este sol escaldante, muitas vezes, essas afrontas, essas lutas são os conflitos que nós recebemos, que nós vivenciamos muitas vezes, e que todo ser humano, todo cristão, todo ser humano, em geral, passa por isso. Mas é aí que eu e você vamos demonstrar o que nós estamos produzindo. Outra característica que me chama muita atenção desta árvore é que ela, que eu posso trazer para a nossa vida, que na verdade não é uma característica, mas é resumo de tudo isso que nós ouvimos. Então, esta árvore, muitos que viajam pelo deserto, então eles se alimentam destes frutos, porque sabe que a tamareira, ela produz frutos justamente no deserto, justamente então nessa terra que é árida. E estes viajantes, então, quando eles passam, estão em viagem, eles param e eles se abrigam na sombra desta árvore e eles saboreiam destes frutos. E aqui o que eu entendo? Esses viajantes, quem que seriam? Esses viajantes são aquelas pessoas que passam pela nossa vida. Então, o que eu e você estamos compartilhando, dividindo? O que nós estamos passando? O que Deus colocou em nossa vida? Que nós podemos compartilhar? O que eu e você,
que fruto, o que nós estamos anunciando, porque aqui essa sombra fala de descanso, e esse descanso é aquilo que eu e você temos aprendido com a palavra de Deus. Então esse descanso aqui são palavras de ânimo, aquele que está cansado, aquele que está aflito, aquele que está em busca de descanso para sua alma. Então isto é uma outra comparação que eu trago para a nossa vida como cristãos, o que eu e você estamos trazendo, alcançando ao nosso próximo. Será que estamos falando desta palavra aqui? Será que estamos alcançando aquilo que estas pessoas realmente necessitam? Será que elas estão encontrando aquilo que elas vêm buscar? Então a sombra que fala de descanso, fala de palavras, muitas palavras que Jesus nos ensinou. E a Bíblia vai falar que Jesus nos diz assim, que é para nós nos achegarmos a Ele. Todo aquele que estiver cansado, que estiver oprimido, é para se achegar a Ele, porque Ele quer dividir este fardo com aquele que está cansado da viagem, cansado de tanto trazer este fardo e já não aguenta mais. Então é isso. A sombra nos fala de descanso, nos fala de paz. E paz nós só encontramos em Deus, só encontramos em Jesus. Amém, amados? Então este é um outro ensinamento. E então que nós possamos trazer para a nossa vida. E aí você me pergunta, tá, mas nós não somos perfeitos assim para estar agindo muitas vezes desta maneira? Claro que não, nós não somos perfeitos. Muito pelo contrário, nós somos imperfeitos, e por nós reconhecer que somos imperfeitos é que nós buscamos mais ainda Deus. Nos aprofundamos mais ainda as nossas raízes em Cristo. É aí que nós nos arraigamos mais ainda na rocha que é Cristo. É aí que nós aprofundamos ainda mais as nossas raízes em busca da água viva. E a água viva é Jesus Cristo. Só Ele tem água viva. E é por nós reconhecermos as nossas fraquezas é que nós buscamos mais ainda este Deus. Mas Deus nos deixou uma palavra que é para nós compartilhar com Ele. Esta palavra, este ensinamento que Ele deixou, que é a nossa esperança, é o nosso manual, digamos assim, nosso manual de instrução para nós vivermos neste mundo. Então é meu e seu dever que conhecemos esta palavra, anunciar àquele que não conhece. Como eu disse, porque nós somos perfeitos? Não, jamais. Temos nossos defeitos e todos os dias nós lutamos e todos os dias a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Mas eu preciso ajudar aquele que precisa. Eu preciso compartilhar. Eu preciso estar trazendo esta palavra. E não porque somos perfeitos, mas porque assim como um dia Deus nos encontrou, Deus nos achou, então assim que Ele possa encontrar aquele que está perdido, aquele que não tem mais esperança de viver,
Então que assim como Ele se achegou a nós, encontrou a nós, então que Ele venha a te encontrar, que Ele venha ajudar a você carregar este fardo que se torna tão pesado, mas Deus, Ele tem a solução. Deus, Ele tem a solução de todos os problemas para a nossa vida. E esta árvore, então, ela nos deixa esta lição. Esta árvore, e essa árvore, ela tem o seu fruto muito doce. Quem já provou dessa fruta tâmara sabe que é um fruto muito doce, bem doce. Então, que eu e você possamos produzir frutos doces. Mas esse fruto só é produzido se eu e você carregarmos com nós esta palavra aqui, ó. Esta palavra. Amém? Então que Deus venha abençoar a cada um e que possamos trazer para a nossa vida, então, estas lições que esta árvore nos deixa. E esta árvore, ela tem outras características, mas eu trouxe aqui, então, aquelas que mais nos chamam a atenção. Então, são aquelas características mais marcantes que esta árvore tem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você, em primeiro lugar, possa estar conhecendo a Deus, possa estar em Deus, buscando a Ele, e que Deus venha nos abençoar, que sejamos como a tamargueira no deserto. Ela não é uma árvore que ela chame tanto atenção aos olhos humanos, mas é para quem a conhece, sabe a profundidade que tem as suas raízes. E isto fala de fortificação, que nós tenhamos as nossas raízes fortificadas em Cristo, porque é isso que realmente vale. É nós estarmos fortalecidos em Cristo. As raízes, elas não aparecem, elas não são visíveis aos olhos, mas a palavra de Deus diz que a maneira que nós nos fortalecemos em Cristo é orando, é buscando mais dele, é conhecendo a sua palavra, é ouvindo a sua palavra. E isto não é visível, porque em Mateus 6,6 a Bíblia diz assim, que entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te ouve em secreto, secretamente ele vai te recompensar. Então, aquilo que realmente tem importância, então muitas vezes não é visível aos olhos humanos, mas o mais importante é que Deus está na nossa vida, então que Ele venha fazer morada para sempre na nossa vida, amém? Que Deus te abençoe, então, que Deus te abençoe e que Deus esteja conosco todos os dias, porque nós precisamos muito, muito, muito. Então, Deus, Ele é tudo na nossa vida, Deus, Ele é tudo na nossa vida, amém? Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Amém?